Olá, é muito bom estar de volta com você. Hoje analisando a lição número 2 aqui na classe de professores online. A lição número 2 tem o seguinte tema: o que Jesus falou, ensinou e viveu sobre ele mesmo. Ou seja, o título da lição é o Filho. O que nós temos desta lição? Eu diria que você pode dividi-la em duas partes grandes. A primeira parte é quem é Jesus. Essa é a parte mais teórica, mais complexa. Com essa parte você vai coçar o cérebro do seu aluno. Sabe aquele aluno perguntador? Sabe aquele aluno questionador? Você vai atingi-lo. E há uma segunda parte, um pouco menor, mas muito importante também, é qual é a missão de Jesus. A primeira é quem é Jesus. A segunda é qual é a missão de Jesus. E quem é Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que dizer que Jesus é um ser pré-existente, ou seja, o Filho, que nós chamamos de Filho, que o Novo Testamento chama de Filho, na verdade, é Deus desde toda a eternidade, tanto quanto é o Pai, tanto quanto é o Espírito Santo. E qual é a prova disso? Algumas provas. Por exemplo, uma delas, João 8,58. Quando os judeus apertaram Jesus sobre quem ele era, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou não tem complemento, ou seja, ele é o mesmo eu sou que apareceu a Israel lá em Êxodo. Lembra daquele texto que diz que Deus chega para Moisés e diz assim: eu sou, o eu sou apareceu a você? Ou seja, esse eu sou refere-se a Deus, na plenitude da divindade. Jesus aqui calou a boca dos judeus dizendo: antes que Abraão existisse ou fosse gerado, aí o verbo é ginomai, ou seja, gerar, antes que Abraão existisse, eu sou, no sentido de que ele é Deus pleno, não é? Segunda questão que eu colocaria aqui, está na lição, é um texto muito conhecido do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 530, onde Ellen White resolve todas as questões que alguns na sua época tinham e que alguns ainda teimam em ter hoje, de que Jesus, na verdade, não é Deus pleno, que ele perdeu parte dessa divindade, ou que ele, como dizem as testemunhas de Jeová, é um Deus criado, é um Deus, digamos assim, um demiurgo, né? Alguém que foi criado para criar o mundo. Deus deu a ele autoridade. Essa é uma ideia ariana, vem de um presbítero lá do início do cristianismo, chamado Ário, que não acreditava que Jesus é Deus pleno, mas que Jesus é um Deus menor, um Deus com D minúsculo, que foi criado para criar esse mundo e que Deus lhe delegou autoridade e poder. Não. Na verdade, Jesus Cristo é Deus desde toda a eternidade. E Ellen White mata esse problema quando ela diz assim: em Cristo a vida original, ou seja, não delegada, não emprestada e não derivada. Para mim isso resolve o problema, tá? Mas se você quiser outro argumento, quem é Jesus? Primeiro, ele é pré-existente. Segundo, ele é humano pela encarnação, ou seja, ele escolheu, por amor a nós, se encarnar. E aí, nesse contexto, ele é chamado de Filho do Homem, em cerca de 80 vezes no Novo Testamento, não é? Letra C, quem é Jesus? Ele é pré-existente, letra A. Letra B, ele é humano, escolheu ser humano também e não perdeu sua divindade. Letra C, ou terceira característica de Jesus, é que Jesus, amigo, é divino, ele é Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia o chama de Filho do Homem, ele também é chamado de Filho de Deus. Isso não quer dizer que ele é menor do que o Pai. Muita gente toma a nossa mentalidade aqui popular e diz o seguinte: olha, Jesus deve ser menor do que Deus o Pai, por isso ele é chamado de Filho. Ora, filho é da descendência. Isto não é verdade. Na Bíblia, ser filho de alguém significava ser igual a alguém. Em João 8, por exemplo, os judeus tentaram apedrejar Jesus porque ele disse: eu sou filho de Abraão. Sabe o que eles entenderam? Que ele era igual a Abraão. E eles tinham Abraão em alta conta. Então, quando Jesus dizia, sou filho de Deus, isso para os judeus era uma blasfêmia, porque ele se fazia igual a Deus. Então, ser filho na mentalidade bíblica é ser igual a alguém. No caso, ser igual a Deus, o Pai. Então, Jesus é divino nesse sentido também, não é?
Outras evidências seria a letra D da nossa discussão aqui, que deve aparecer na tela. Outras evidências sobre a divindade de Jesus, nós podíamos colocar como as seguintes. Por exemplo, uma delas, Jesus perdoou. Não é? Quem é que pode perdoar pecados, senão só Deus? E ele teve essa prerrogativa, portanto, é um Deus. Segunda prerrogativa, ele ressuscitou mortos. Só Deus pode dar vida. Não é? Isso está em João 11:25, a ressurreição de Lázaro. Jesus declarou-se Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, essa expressão eu sou é usada apenas para Deus. Não é? E, finalmente, eu diria que ele aceitou adoração. Não é? Isso está em João 9:38. Não é? Ele aceitou adoração. Adoração, afinal de contas, é atribuída, é desejada somente para Deus, para um Deus. Então, Jesus declarou-se Deus. Portanto, quem é o Filho? Ele é humano, ele é, antes de ser humano, ele é pré-existente, ele é Deus, ele é homem, e ele deu provas disso. É algo assim para você resumir esse sentido da nossa lição dessa semana. E agora, vamos para a segunda parte. A segunda parte da lição é bem mais simples, é menos densa, mas não é menos importante do que a primeira. Qual é a missão de Cristo? Qual é a missão do Filho? Não é? A missão do Filho é a mesma missão do Pai. É a mesma missão do Espírito Santo. Lucas 19:10, que você pode ler com a sua classe, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, buscar, salvar, essa é a missão do Filho. Não é? Satanás acusou a Deus, seu caráter, não é? De que Deus estava errado, que Deus era arbitrário, mas Jesus veio justamente para reverter esse quadro, para mostrar quem é Deus, que Deus é amor, para mostrar que Deus pode perdoar, que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode transformar vidas. E esse é o ponto focal da mensagem do Messias. Boas novas. Ele veio para trazer o Evangelho, a salvação para todas as pessoas. É algo para a gente pensar e é algo também para a gente discutir com a nossa classe. Para terminar, eu concluiria dizendo o seguinte. Depois de estudarmos esse assunto tão profundo que é a divindade de Jesus, e que é a missão de Jesus, que veio buscar e salvar os perdidos, a pergunta é a seguinte. Será que estudar esse assunto da natureza de Jesus, da divindade de Jesus, é importante para a nossa vida espiritual? Sim ou não? Se sim, e eu acredito que seja sim a resposta, como é que a gente pode fazer para se aprofundar nisso? Não é? O que temos que estudar? Como fazer isto? E como também transmitir isso para os outros? Porque o cristão não é um fim em si mesmo, ele precisa levar esse evangelho de Jesus Cristo para o mundo todo. Até o nosso próximo encontro.